Continuando o nosso mini curso de apometria, vamos falar de várias técnicas hoje nesse áudio para finalizar as técnicas na apometria, pelo menos as básicas. Utilização dos elementais da natureza. Nós utilizamos os espíritos da natureza em nosso auxílio durante o trabalho. Os elementais são seres inocentes, prontos a servir. São solícitos e gostam de auxiliar, pois isso auxilia na sua evolução. Nós utilizamos e é importante, depois de utilizar os seus serviços, devolvê-los à natureza. Podemos utilizar os elementais durante a apometria de várias formas. Vou citar algumas. Eles auxiliam na preparação das medicações florais, dos emplastos de ervas, dos perfumes que emanamos para acalmar, para dar alegria às consciências astrais. Auxiliam também na criação dos cristais etéricos, que são implantados no corpo etérico do consulente. Auxiliam nas transmutações dos bolsões, fazendo toda a reestruturação daquela cidade, vamos dizer assim, onde os sofredores estavam, trazendo verde, trazendo flores, trazendo o ar mais limpo. Auxiliam também na limpeza das casas. Estes foram alguns exemplos. Outra técnica é a de destruição de bases astrais maléficas. Existem muitas bases no astral com muitas criaturas escravizadas. Essas bases que estão no umbral são colônias onde elas são plasmadas de forma a criar ou recriar templos iniciáticos, prostíbulos, cidades inteiras da antiguidade, cavernas, vales, planícies, laboratórios químicos e eletrônicos, prisões, porões e tudo quanto é tipo de lugar, antros de jogos, perversões, vícios e tudo quanto é tipo de horror. E muitos desses locais eles estão ligados vibratoriamente a locais que realmente existem na matéria, de tal modo que os encarnados e desencarnados convivem na mesma vibração, onde os desencarnados sugam as energias dos encarnados. Quando essa base surge no atendimento, é porque foi permitido destruí-la e resgatar os escravos que ali estão. Então, inicialmente, se resgata os escravos e depois destrói, desfazendo tudo que foi plasmado. E depois pede-se aos elementais fazer toda a transmutação e reestruturação do local, com árvores, flores, frutos, riacho de água limpa e fresca. Então, dessa forma, vibrações harmônicas passam a agir em todo esse ambiente. Outra técnica muito bem utilizada é a cromoterapia. Utilizamos das frequências das cores para tratar coisas específicas. Por exemplo, utilizamos muito o verde efervescente para fazer limpeza, desinfecção, para regenerar, para fazer asepsia. Utilizamos o azul como regenerador, como calmante, analgésico, lubrificante. Utilizamos o amarelo como energizante para fortalecer, para estimular e para revitalizar. O laranja também revitaliza, regenera. O dourado, ele aquece e ele aumenta a energia como um todo. Ele faz toda a restauração final. O prata já resfria, já baixa a energia, já afasta a negatividade, já paralisa. O vermelho, estimulante. O lilás, transmutador e é bactericida também. O rosa, o amor, traz amorosidade. Ele também faz a cicatrização, a cauterização, a melhora do fluxo sanguíneo. Então, foi só pequenos detalhes de algumas cores que utilizamos, mas esse estudo é muito mais amplo. Outra técnica utilizada é a colocação dos micro-organizadores florais, ou denominado MOF. É também denominado esse tratamento como diatetesterapia. Diatetes ou organizadores são equipamentos auxiliares de cura criados no mundo superior e empregados com a ajuda dos médiuns nos pacientes necessitados, que podem obter seus efeitos tanto no corpo
espiritual, astral, tanto quanto no corpo físico. Então, os micro-organizadores florais inicialmente eram vistos pelos médios como flores, flores de diferentes estruturas, flores diferentes das flores que existem na Terra, e cada um tinha sua especificidade. Por exemplo, existia o MOF específico para tratamento de uma asma, um MOF específico para tratamento de depressão. Então, existiam os MOFs específicos a cada situação. Eles também, hoje em dia, são vistos como aparelhos ou equipamentos mesmo, estruturas que são colocadas, implantadas em certos locais. No início se aplicava apenas no bulbo cerebral, onde dali se distribuía o elemento por todo o sistema nervoso, tratando algo específico. Esse medicamento, ele é introduzido no corpo etérico, no corpo astral e no corpo físico em doses mínimas, como um tratamento homeopático. Então, ao finalizar o tratamento apométrico, nós selecionamos os locais onde serão colocados os MOFs específicos para cada necessidade. E por falar em tecnologia, existe a síndrome dos aparelhos parasitas no corpo astral, onde seres especialistas colocam esses artefatos, colocam chips, colocam implantes, todo tipo de estrutura para controle e monitoramento, que também é visualizado durante a apometria e, se necessário, é retirado, é desativado, é desintegrado por uma equipe especializada. É claro que na retirada destes artefatos, né, desses aparelhos parasitas, nós damos de encontro com quem foi o mandante desta colocação, com quem intencionou que um especialista colocasse este artefato. Então, nós vamos fazer lá um outro trabalho com este ser. Outra técnica é quanto ao tratamento especial com magia e magos negros. Os objetos utilizados nesses campos, como cadáveres de animais ou de homens, bonecos de cera, né? Bonecos voodoo, qualquer outro tipo de artefato, amuleto, tudo tem que ser destruído, tem que ser desintegrado, né? Desintegramos com o vento solar, com elementais do fogo, e se tiver o objeto ainda resistente a esses mecanismos, a gente pode estar utilizando da antimatéria para destruir esse artefato. Depois revogar, né, qualquer pacto, acordo ou contrato desta situação. E, finalmente, a revitalização dos médiuns, que deve ser feita todo final de atendimento ou depois de uma sintonia um pouco mais pesada em que houve desvitalização do médium. Então, essa revitalização nós fazemos por um mecanismo de plasmagem no astral de locais na natureza, onde, com auxílio dos elementais, essa limpeza é feita em todos os nossos corpos. Bom, encerramos aqui as técnicas.